Graça e paz a todos os nossos queridos e amados ouvintes do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas nessa tarde. E a minha reflexão, ela se baseia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e mais especificamente na história que vai se passar do verso 1 até o verso 21. Eu não vou ler todo o texto, mas eu convido você a fazer essa leitura em casa, para que você possa ainda mais se apropriar das verdades da palavra de Deus. Mas eu vou ler apenas o verso 6, que diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Algumas versões dizem: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meus queridos, essa história que está se passando no capítulo 15 se dá num momento muito difícil da vida de Davi. Davi tinha sido ungido já rei de Israel, mas ainda era Saul que ocupava o trono. E Saul estava nas suas campanhas de perseguição contra Davi. Nesse instante, então, Davi, para fugir da intensa perseguição de Saul, ele vai se abrigar na terra dos filisteus. Chegando então na terra dos filisteus, ele e os seus homens, vai ser lhe dado então a cidade de Ziglague. Essa cidade, então, vai ser a cidade onde Davi vai se alojar, ele, os seus homens, as famílias. E ali eles vão, então, viver. Mas chega um momento em que os filisteus saem para a batalha contra os próprios filhos de Israel. E Davi, então, vai junto para somar força com o exército filisteu, ele e os seus homens. Só que, quando Davi chega com os seus homens, para a peleja, os príncipes filisteus resolvem em consenso de que não seria bom que Davi fosse. Davi poderia, em algum momento da guerra, da batalha, digamos assim, mudar de lado e começar a pelejar pelo seu povo. Então, poderia-se haver esse risco, Davi indo e lutar contra os filisteus. Então, nessa decisão, resolvem, então, mandar Davi e os seus homens de volta para casa. Quando Davi, então, volta para casa, ele, então, se depara com uma situação de absoluta calamidade, ele e os seus homens. A cidade está totalmente destruída, devastada. Um grupo chamado Amalequitas, que eram, na verdade, um grupo de assaltantes que saía assim, assaltando, entrando nas cidades, destruindo, saqueando. Eles tinham invadido a cidade e tinham levado todas as famílias e tinham destruído toda a cidade. Esse grupo, então, foi embora. E Davi e os seus homens, então, se deparam com aquela realidade, com aquela situação de calamidade. E eles começam a chorar, né? O pranto é tão grande que eles não tinham mais forças para chorar diante daquela situação. Eu fico sempre imaginando homens guerreiros, como é o caso desses homens aqui, se encontrarem agora totalmente vencidos pelas circunstâncias. Que situação! Mas para piorar ainda mais, né, tudo que está acontecendo, eles então resolvem ir contra Davi. Ora, Davi é o bode expiatório da vez, porque foi ele então que levou o povo para Ziglague, foi ele que levou o povo para a terra dos filisteus. E aí nada talvez mais justo sob a ótica humana do que acusar Davi de ser o grande culpado por aquela situação. Então,
Se já não fosse suficiente se encontrar naquela situação de calamidade e desespero, agora Davi se vê em plena ameaça da sua própria vida. Mas é nesse momento que me chama a atenção a atitude de Davi. Uma atitude, na verdade, simplesmente fenomenal. A palavra então nos diz, justamente no versículo que nós acabamos de ler, que Davi então ele toma ânimo em Deus. Ele, portanto, tira os olhos das circunstâncias e olha para os céus para enfrentar aquela situação. Ele então vai tomar uma atitude de confiar absolutamente no Senhor. E aí é diante dessa situação que nós vamos poder ver a grande vitória que Deus dá a Davi e ao seu exército. E eu percebo então como Davi foi capaz de tomar as atitudes certas nos momentos mais incertos. E aí é interessante, irmãos, a gente prestar atenção que na nossa vida esse tipo de circunstância, situações também vão acontecer. Situações totalmente devastadoras, situações terríveis que nós não esperamos, situações que chegam, que batem a nossa porta de surpresa, que nós não esperávamos, nós não aguardamos e de repente elas chegam e nós temos que enfrentá-las. Mas qual é a melhor arma para lutar diante dessas situações e contra esses levantes? É olhar para o Senhor, é confiar no Senhor. É assim que nós tomaremos a atitude certa nos momentos mais incertos. Foi diante dessa situação, portanto, que o Senhor então levou Davi e os seus homens, depois de Davi então ter consultado ao Senhor, o Senhor então direciona Davi, diz que Davi vá com os seus homens porque a vitória seria certa. Então ele conduz os seus homens à procura do bando e ele encontra então os amalequitas, encontra o acampamento, Deus vai conduzindo todas as situações e ele luta intensamente contra o bando. E naquele dia então de luta, Deus lhe dá uma grande vitória. Davi então volta para casa com tudo recuperado e ainda mais. Ele também traz para casa todos os despojos de guerra. Tudo aquilo que os amalequitas tinham conquistado, na verdade. Tudo aquilo que eles tinham conquistado até aquele momento. Davi e os seus homens voltam para casa com todos aqueles despojos de guerra, com toda aquela bagagem adquirida. Então a gente percebe, na verdade, que quando nós confiamos no Senhor, nós esperamos, colocamos nossos olhos nele, ele é capaz de fazer muito mais, como até diz a sua palavra, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Confie no Senhor, tire os seus olhos das circunstâncias e coloque o seu olho no alto. Olhe para ele, se firme nele, porque só dele pode vir o verdadeiro e mais perfeito socorro. Que o Senhor abençoe a sua vida e te traga ânimo nessa mesma fé, nessa tarde, em nome de Jesus.